Bom dia, bom dia! Aê, tinha esquecido o microfone. Você que tá vendo esse vídeo depois aí, só adiantar um pouquinho. A gente sempre dá aqui um tempinho pro pessoal entrar. Você que tá vendo depois, adianta um pouquinho aí. Bom dia, Aline. Aê, chegou, chegou. Bom dia, meu amor. Já ia desligar.
bom dia. Ontem nós não tivemos o nosso encontro, que eu estava com um relacionamento muito profundo com a minha cama e eu perdi o horário. Então desculpem aí, ontem o relógio despertou e problema dos 5 minutinhos. Quando eu acordei já era mais de 7h40 e aí não, até levantar, até organizar tudo ia demorar muito pra gente entrar. E então por isso que a gente não teve o nosso encontro de ontem, mas a gente vai estar aí hoje compartilhando algo. Não sei se vocês lembram, né, que no início, quando nós falamos desse projeto, né, dos devocionais e dos nossos encontros aqui, que necessariamente nem todos os dias nós iríamos trabalhar algum texto específico, mas ia ter momentos em que a gente já está aqui como um bate-papo mesmo, como uma conversa, como compartilhar de experiência, de reflexão, e hoje será um desses dias, né? Às vezes a gente quer falar sobre um tema, sobre um assunto, a gente fica correndo na Bíblia para procurar assim, uma história, algum versículo que dê para a gente tirar ali, às vezes, do contexto, para a gente usar de base, né? Para a gente poder falar, para a gente poder falar do que a gente está querendo e usar ali um texto bíblico para respaldar. E às vezes não há problema nenhum, né, em você poder falar daquilo que você quer falar, daquilo que você quer refletir, sem ter que usar um texto bíblico. Isso não tira o peso ou a importância, né, daquilo que você está dizendo. Claro que a gente precisa tomar muito cuidado, né, porque independente se você está lendo um texto bíblico ou não, isso precisa estar dentro de todo um princípio daquilo que você entende como verdade, daquilo que é a palavra de Deus. E por outro lado, há um perigo muito grande quando a gente fica tentando encontrar demais na Bíblia um pretexto, ou tentando encontrar na Bíblia uma história, um texto para usar como base, porque muitas vezes é nessa tentativa que muito ensino errado acontece, muita heresia acaba acontecendo por causa dessa necessidade, né, de estar encontrando aí na Bíblia algo para respaldar o que eu quero dizer. E quando nós estamos falando da Bíblia, nós temos que deixar a Bíblia falar por si, né, o texto falar por si, a própria história falar por si, a própria palavra de Deus expressar. E eu é que preciso me render a ela e não a palavra se render ao que eu quero dizer. Amém? Então, nós vamos orar e nós vamos fazer aí um bate-papo, uma reflexão sobre algo que eu estava pensando esses dias. E engraçado que ontem aconteceu um episódio que fortaleceu nessa reflexão e eu quero compartilhar com vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, nessa manhã por estarmos aqui diante de Ti, Pai. Clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, ó Deus, pelo Senhor nessa manhã, reconhecendo, ó Pai, o quanto somos pequenos, necessitados, o quanto somos fracos. Clamamos, ó Deus, pelo Teu poder, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pois necessitamos de Ti, Pai, em todo o tempo. Quando olhamos para nós, ó Deus, e vemos quem somos, a corrupção, ó Deus, a injustiça, o pecado, e olhamos para o Senhor, Deus, eu confesso que o desejo, na grande maioria das vezes, é fazer como Adão, é se esconder, Pai, é esconder da Tua santidade, pois ela nos assusta. Mas eu sei, Pai, que em Cristo Jesus eu posso me achegar a Ti. E é nessa compreensão, Pai, que nós chegamos diante de Ti nessa manhã, cobertos pelo sangue de Jesus. Chegamos diante da Tua santidade, Deus, clamando a Ti, tenha misericórdia de nós. Que esse tempo, ó Deus, seja um tempo proveitoso.
que dentro desse bate-papo, dentro dessa reflexão, dessa conversa, que o Senhor possa ministrar, Pai, cada coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que saiamos daqui, ó Deus, com entendimento, ó Pai, fortalecido. Que sabedoria venha ser compartilhada nessa manhã, Pai, da parte do Senhor. Fala ao nosso coração, ó Deus. Ministra em nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus, por cada um dos Teus filhos. Que a graça do Senhor esteja, Deus, sobre eles. Que o Teu favor venha sobre eles. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da Adriana diante de Ti, Pai. Mais uma vez, voltando ao hospital, nós clamamos, ó Deus, pelo poder do Senhor sobre a vida dela. Nós resistimos, ó Deus, a toda enfermidade, a toda anemia, Pai, em nome de Jesus. Toda anemia venha retroceder, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o procedimento que ela vai fazer nessa manhã, Pai, possa resolver de uma vez por todas. Que o Teu poder, ó Deus, venha sobre ela nesse momento, Deus. Nós oramos, ministramos sobre ela, Deus, em nome de Jesus Cristo. Libera sobre ela o Teu favor, Pai. E nós resistimos toda enfermidade agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, fala conosco. Se conosco nessa manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, vamos lá. Eu estava pensando sobre o como que nós assim somos pegados a seguir receitas, né? Seguir receitas prontas. E eu sempre fui um pouco resistente a livros que tendem a multiplicar receitas, sabe? Eu vou falar aqui, por exemplo, eu não estou falando que o livro é ruim, tá? Mas eu estou falando da minha dificuldade em aceitar livros assim, ou ler livros assim, por causa da confusão que isso pode trazer. Tem um livro chamado Oração de Jabes. É um livro pequeno, né? Relativamente pequeno, não é um livro grande. Ele pega ali um modelo, né, da oração que Jabes fez. E o autor, né, aquele que escreveu, ele teve um entendimento dentro daquela oração e começou a repetir aquela oração. E ele começou a ter alguns resultados, algumas respostas de Deus e por aí vai. E aí ele escreveu esse livro, tá? Esse livro fez muito sucesso. Se não me engano, assim, até hoje ele está vendendo, já mudou a capa algumas vezes. Então, assim, muitas pessoas tiveram contato com esse livro, eu fui uma delas. E eu lembro que há um tempo atrás foi meio que um sucesso, né, assim, esse livro. Chegou no gosto das pessoas e tal, e todo mundo estava lendo, e todo mundo falando desse livro. Um tempo depois, eu ganhei esse livro e eu fui ler. A experiência é muito legal, eu gosto muito de ler experiências, gosto muito de ver experiências de outras pessoas. Mas aí ele passa aquilo que funcionou para ele passa aquilo como uma receita para que os outros fizessem exatamente o que ele fez. E nessa versão do livro que eu li, já tinha testemunho de pessoas, né, que tinham colocado em prática, que tinha dado certo e tudo mais. E isso me leva assim, a pensar, porque vai funcionar com todo mundo? Não. É claro que nada vai funcionar com todo mundo. Mas o quanto, às vezes, isso pode gerar de frustração um número de pessoas que não consegue ter o entendimento de que não vai funcionar com todo mundo, e não é colocar em prática a receita em si ao pé da letra, mas é entender o princípio por trás
do que aconteceu com ele ou dos passos que ele seguiu para que aquilo desse certo. Porque a gente tem essa mania, irmãos, porque a gente quer dar certo. E aí nos ensinaram que a gente tem que olhar para aqueles que já deram certo. E beleza. Nós temos que seguir o modelo desses caras e está completamente certo. O que eles fizeram? Só que nós nos prendemos à prática em si e não buscamos compreender o princípio, o entendimento por trás da prática. E aí às vezes a gente faz e replica exatamente o que o cara está dizendo. A gente faz exatamente em todos os detalhes, a gente não deixa passar nada. A gente faz do jeito que ele falou, no tempo que ele falou, na velocidade que ele falou, faz exatamente igual, sem nada ser diferente, mas não acontece. Aí, algumas pessoas, claro que umas são mais tendenciosas do que outras, mas aí a pessoa começa a achar que com ela nada dá certo. Ah, pra mim nada funciona, pra mim nada dá certo. E a questão não é que para a pessoa não dá certo. Não é que para você nada dá certo. É porque a gente precisa entender que na vida, no que diz respeito a crescimento, às conquistas da vida, não existe uma receita que vai funcionar para todo mundo. Tá? Porque é completamente diferente eu pegar uma experiência minha dentro de um contexto meu, uma realidade minha, e eu falar para você, olha, é isso que funciona. Por quê? Porque funcionou comigo assim. E aí eu estou convencendo a pessoa que dessa forma funciona porque funcionou para mim. Só que a outra pessoa não vive no mesmo contexto que eu vivo. Ela não tem o mesmo nível de compreensão que eu tenho. Ela não tem a mesma resistência que eu tenho. Ela não tem a mesma perseverança que eu tenho. Ela não vive debaixo do mesmo contexto de pressão que eu vivo. Você está entendendo? São tantos fatores que são associados, que podem estar ligados ali, que eu não posso, não é justo com a outra pessoa, eu dizer que funciona aquilo que funcionou para mim. E porque funcionou para mim, eu rejeito qualquer outro tipo de ideia. Ah não, é isso que funciona. Mas o que eu estou levando como base? É porque funcionou para mim. Só que necessariamente o que funciona para você não vai funcionar para o outro. E pode ser que o que funcione para o outro não funcione para você. Agora acontece daquilo que funcionou para você funcionar para o outro? Acontece. Mas nem sempre será da mesma forma. Nem sempre será exatamente do jeito que foi com você. Porque são pessoas diferentes, são histórias de vidas diferentes, são contextos diferentes, são momentos diferentes. Entende? Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre casamento, a gente vai aconselhar, por exemplo, casamento, é preciso ter muita sabedoria para que você não fale para o outro como é o seu casamento. No sentido do seguinte, o seu casamento funciona dessa forma. Aí você quer passar para o outro para que o outro tenha o mesmo tipo de casamento que você tem. Como se a única forma de se viver bem dentro de uma casa ou dentro de uma relação foi a forma que você e o seu cônjuge encontrou. E isso não é uma verdade, irmãos. A gente está falando aqui, claro, dentro de um contexto o seguinte. Nós não estamos falando de comportamentos, atitudes e relações que fogem do princípio bíblico. Porque o que é pecado, meu irmão, é pecado. Para mim é pecado, para você é pecado, para todo mundo. O que é errado, tá? Então eu estou falando dentro de um contexto onde, tanto em qualquer área que a gente estiver refletindo aqui, está dentro de um contexto que não está ferindo o princípio bíblico, tá? Então dentro desse contexto, a forma que eu e a Natália vivemos
e a forma que funciona para nós dentro do casamento, não quer dizer que para todo mundo será assim. Porque não vai ser. Para algumas pessoas, a forma como nós convivemos e vivemos aqui como família e como casal não faz sentido para o outro. Talvez não funcione para o outro. Então eu não posso imprimir no outro aquilo que funciona para mim. Entende? Eu preciso aprender, eu preciso pegar qual o princípio que está sendo seguido por trás do comportamento. Porque isso é o mais importante. É mais importante eu entender o princípio, as motivações, os porquês, os paraquês. É mais importante isso, entender, do que seguir de fato aquela receita. Porque isso não vai funcionar, irmãos. Para muitas pessoas não vai funcionar. E para aqueles que muitas vezes falam assim, cara, eu fiz exatamente o que ele falou e deu certo. Isso é 1 em 1 milhão, irmãos. Vamos ser honestos aqui. De você acertar alguém que estava ali tinha o mesmo perfil que você, dentro de um mesmo contexto que você, muita coisa batia e o negócio aconteceu 100% idêntico. É raro, irmãos. Mas a maioria das pessoas que falam assim, eu fiz exatamente o que ele falou e deu certo, ele está dizendo o seguinte, eu consegui colher o entendimento, o princípio daquilo que ele está falando, coloquei em prática e funcionou. Só que a gente entende muito ao pé da letra. A gente vê o cara falando assim, eu fiz exatamente o que ele falou, coloquei em prática e funcionou. Não foi exatamente o que ele falou, ou exatamente o que ele fez. Não, você adaptou a sua realidade, ao seu contexto, aquilo que você tinha condição de fazer naquele momento, e dentro disso, daquilo que você entendeu que deveria fazer, dentro da sua condição, você conseguiu ter resultado. Aí algumas pessoas vão dizer assim, olha, eu ouvi, entendi, adaptei a minha realidade e deu certo. Esse só está explicando melhor. Só que aí quando a gente ouve as pessoas, eu só fiz exatamente o que ele falou e deu certo. A gente acha que a pessoa seguiu exatamente os mesmos passos no sentido de copiar assim exatamente o que eu estava fazendo. E aí tem muita gente que dentro do casamento está tendo a sensação de fracasso porque está querendo viver dentro do casamento o que o outro falou que tem que ser. Não, meu irmão, não tem que ser igual ao meu. Não tem que ser igual ao do vizinho. Se estiver dentro do princípio bíblico, se você entender o princípio de como deve ser uma relação, quais são os fundamentos de uma relação, de um casamento, de um contexto familiar, a forma como vocês vão conseguir fazer isso dar certo, meu irmão, vai ser diferente da minha. Eu lembro que teve uma vez que, observando um casal, eu olhava o tipo de relação deles e eu falei assim, cara, não está certo isso. Isso não é legal. E aí eu lembro que eu fui conversar com o marido. E eu fui conversar com ele, fui falando, e ele falou assim, cara, a gente vive muito bem. A impressão que eu tinha do lado de fora é que eles tinham muito problema no casamento. Mas quando eu fui conversar com os dois, ou com ele, né? Na verdade eu conversei só com o marido, e ele falou assim, olha, a gente vive bem, cara. A gente é desse jeito aqui, mas a gente vive bem. E eu falei assim, meu Deus, como? E eu comecei, isso não funciona pra mim. E aí foi quando eu comecei a aprender de fato essa lição. Não funciona pra você, mas pra ele funciona. Ele não está ferindo o princípio bíblico, mas é o jeito deles. É o jeito em que eles encontraram e funciona para eles. E eles são felizes assim. Eles são satisfeitos assim. E está tudo certo. Eles não estão ferindo um princípio bíblico, eles não estão quebrando um princípio bíblico, então está tudo certo. Então, irmãos, olha só. O que eu quero
trazer hoje com esse nosso bate-papo, com essa nossa reflexão? Aprenda a pegar o que está por trás. Busque entender o princípio, tá? Então, por exemplo, eu vou contar para vocês alguma coisa que funcionou para mim e vou falar assim, olha gente, se vocês seguirem isso, dá certo. Entenda o princípio. Entenda o princípio, tá? Não é só o seguir o que eu estou dizendo ao pé da letra. A não ser que é o que a Bíblia está dizendo, meu irmão. O que a Bíblia está dizendo você pode seguir. Mas eu estou falando de experiências, tá? Então, entenda o princípio. Às vezes, o cara está falando assim, eu fui lá, nossa, na 10ª vez o negócio deu certo. A questão, o segredo é o 10? Não, é a persistência. Ele foi até dar certo. No caso dele foi 10 vezes. No seu pode ser 1. No seu pode ser 2. Como no seu pode ser 20. Como no seu pode ser 50. É entender que as coisas vão acontecer desde que você entenda que você precisa persistir naquilo. E na persistência o negócio acontece. Então quando eu citei a questão do livro, é porque ele fala para você orar exatamente a oração de Jabes. E algumas pessoas ficavam repetindo aquilo todo dia. Nossa, eu estou orando, cara, eu li o livro. Nossa, eu estou orando e tudo mais. E a pessoa queria se convencer de que estava dando certo. Meu irmão, eu não estou aqui para julgar ninguém não, mas não estava não. Não estava. Mas a pessoa quer se convencer que estava. Então repetir exatamente aquelas palavras? Não, é entender o princípio por trás. Só que aquele cara, quando fez aquela oração daquele jeito, ele estava debaixo de um contexto, dentro de um nível de fé, ele tinha todo um propósito para aquilo, um propósito de Deus. Cara, tinha muita coisa envolvida, entende? Tinha muita coisa envolvida. Então não é simplesmente repetir as palavras que ele disse que tudo vai começar a acontecer na tua vida. Não, meu irmão, isso não vai acontecer desse jeito. Porque você vai ter as suas experiências do seu jeito, da sua forma. Porque o contexto que você vive é diferente, o tempo que você vive é diferente. E você precisa respeitar isso, e você precisa entender isso. Tem gente que vai ser mais rápida que você. Tem gente que vai ser mais lenta que você, tá tudo certo. Tem gente que começa... Eu estou participando de uma mentoria, teve gente que no primeiro mês o cara já estava ganhando dinheiro. E aí tem galera que não vendeu nada ainda, que não fez nada. E aí você fala assim, o outro é melhor. Não, cada um tem um tempo de resposta. Alguns são mais rápidos. Outros são um pouco mais lentos. Alguns têm a curva de aprendizado, ele começa aqui e ele vai tendo uma ascensão e não para. Tem uns que começam tendo ascensão, dá uma parada, regride, sobe, tem uma constância, vai e fica naquela onda. Tem uns que, em vez de ele começar subindo, ele começa para baixo, tendo perdas. Depois ele sobe e vai. Então eu preciso respeitar, meu irmão, o meu contexto. Eu preciso respeitar a minha história. Eu vou pegar a história de quem cresceu, de quem deu certo como um modelo. E eu vou me inspirar nesses caras. Mas eu quero entender o princípio por trás. Então, por exemplo, eu já contei aqui para vocês por que houve, durante muito tempo esse entendimento dentro da Assembleia de Deus de não assistir à televisão. Foi porque os pais, os missionários, quando vieram, eles decidiram dedicar completamente a sua vida a pregar o Evangelho naquele tempo. Então, a dedicar a sua vida à oração, à leitura da Bíblia. E para isso eles se absteram de qualquer distração, e dentre elas a TV. Então eles não assistiam porque eles queriam dedicar o tempo deles a orar, a buscar a Deus, a pregar o Evangelho, para ser realmente um instrumento de Deus, para tocar a vida das pessoas e tal. E a igreja se tornou aquilo que se tornou. Aí as pessoas olhavam para ele e falavam assim, nossa, como eles são usados por Deus, como eles são
como Deus usa a vida deles. Aí fala assim, vamos procurar a receita desses caras. Aí eles estão, que é o que é a receita? Eles não veem televisão. Nossa, então o segredo é não ver televisão. Não é não ver televisão, é dedicar o seu tempo a Deus. A gente precisa entender o princípio, irmãos. Você está entendendo? Porque a gente quer encontrar a receita porque a gente acha que vai ser mais fácil. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Não existe facilidade não, irmãos. Não existe facilidade. Esquece isso. Até para aqueles que dão um resultado mais rápido, não vem achar que, porque deu resultado rápido, está sendo fácil, né? Não, irmãos. Esquece esse negócio. Se o negócio estiver fácil demais, para tudo. Revê o que você está fazendo, porque pode estar alguma coisa fora do lugar ou alguma coisa está errada. Não existe facilidade, irmão. Esquece esse negócio que está dando certo para o outro, é porque para o outro é mais fácil. Não é fácil, não. Conquistar as coisas exige o seu esforço, exige dedicação, existe vida ali, meu irmão, sendo entregue, sabe? Suor sendo derramado. Então a gente precisa parar com esses contextos. De achar que, não, porque pro outro é mais fácil, né? Não, irmãos. Para todo mundo é difícil. Então, a gente precisa entender os princípios. Entenda o princípio. Veja os exemplos, sabe? E use mesmo como uma força, como uma motivação e tudo mais. Mas entenda o princípio. Porque às vezes você está achando que é o deixar de ver televisão e na verdade é a dedicação ao Senhor. Entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente quer seguir à risca o que eles estavam fazendo porque a gente entendeu de um jeito, mas na verdade o que levou a conquistar foi isso. E deixa eu te falar um negócio. Aí tem gente que pensa assim, não, então o negócio desse é que eles começavam a orar. Eles oravam então todo dia e eles começavam a fazer isso, então eu vou começar também. Aí o cara começa a orar. Deus leva em conta a motivação do seu coração, meu irmão. Você está entendendo como o negócio às vezes é tão mais complexo do que a gente acha? Tem gente, deixa eu falar um negócio com vocês aqui, vocês não revoltam comigo não. Tem gente que ora muito menos do que você, ou que quase nem ora. E já teve resultados muito mais significantes em coisas que você está orando todo dia. Aí a gente fica assim, por que pode dar certo? Ele não ora, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Vida diferente, contexto diferente, situações diferentes, propósitos diferentes. Assim como você hoje já conquistou coisas que pessoas que oram muito mais do que você para que isso aconteça na vida deles, e ainda não é uma realidade na vida deles, mas você já vive orando muito menos do que eles. Histórias diferentes, contextos diferentes, propósitos diferentes. Então, meu irmão, olha só. Use o exemplo das pessoas para te motivar. Cara, é isso que eu quero. Olha, eu quero ter a alegria de chegar ao cumprimento do propósito estabelecido. Eu quero poder, como aquela pessoa, chegar lá e falar assim, olha, eu conquistei, eu cheguei lá, eu venci, eu realizei esse sonho, mas para de querer seguir receita e para de querer dar receita para os outros. Aponta a direção, meu irmão. Eu sempre falo isso. A gente precisa entender que há uma direção. O caminho, meu irmão, é você que vai trilhar. O caminho é você que trilha. Entende? Há uma direção, há uma estrada, há um propósito ali. Olha, o rumo é aqui, é naquela direção.
Existe uma estrada aí. Mas o caminho que vai ser percorrido, a velocidade que vai ser percorrida, a forma como vai ser, meu irmão, é você que vai descobrir no caminho. Porque pode ser que você está na mesma direção, mas você pegou um caminho um pouco diferente. E aí, justamente na hora que você estava passando por aquele caminho, que no outro lá o cara falou assim, cara, pode vir por aqui que está ensolarado, o chão está tranquilo. Aí justamente na sua vez o vento começou a vir forte, jogou areia no seu olho, e as pedras estão batendo na sua perna, e vai ser extremamente angustiante passar por aquilo ali. Mas é no mesmo trajeto. Não, o cara falou que passou exatamente aqui, eu estou passando exatamente aqui na mesma velocidade. Mas as condições mudaram. E se as condições mudaram, você vai passar por ali. Mas não vai ser tão simples para você como foi para o outro. Porque as condições mudaram. E aí você vai dizer para o outro assim, cara, velho, esse pedaço aqui do caminho pode vir por aqui, ó, é exatamente aqui, tá vendo essa trilha? Segue essa trilha aqui. E quando você passar aqui, cara, nossa, se prepara, bota um óculos, já vem com a calça comprida, vem com o negócio, porque aqui o vento vem, a areia vem no olho, as pedras vêm batendo, só que a condição muda de novo. E aí quando a outra pessoa está passando por ali, não tem vento, não tem nada, mas está num frio, E o cara fala assim, cara, por que ele não falou comigo que além disso tudo ainda tinha um frio e que eu precisava vir preparado? E aí foi muito mais lento, porque você não conseguia quase nem se mover direito por causa do frio. As condições mudaram. E aí você vai dizer para o outro, fala assim, olha, tá vendo? Nesse ponto do caminho aqui, cara, faz um frio angustiante. Vem assim, preparado, agasalhado, com muita roupa. Porque faz muito frio. E aí, meu irmão, quando essa outra pessoa está passando pelo mesmo caminho, o sol está de rachar. Está um sol, um calor insuportável. As condições mudaram. E aí, por último, quando ele vai falar pro próximo, cara, siga essa trilha. Olha, quando chegar nesse tempo aqui, meu irmão, vem com pouca roupa. Porque, nossa, que o sol é de matar. O calor aqui é insuportável. E aí, quando ele chega lá, tá uma tempestade, uma chuva. Fala assim, por que ele não falou para eu trazer uma roupa, sabe, uma proteção, uma capa de chuva? Por que ele não falou que tinha chuva aqui nesse lugar? Ele veio falando para mim que era sol. As condições mudaram. Então, meu irmão, quando ele passou lá naquele caminho, as condições eram essas. Mas quando você for passar por lá, pode ser que as condições mudem. Pode ser que o vento que estava te incomodando, jogando areia nos seus olhos, jogando pedra nas suas pernas, pode ser que para ele, dentro da realidade dele, do contexto dele, essa areia e essas pedras não incomodam. Então ele não fez nem questão de falar assim, tem um pouquinho de areia. Não, porque para ele não incomoda. Por quê? Porque é o contexto dele. É o nível de resistência dele. Talvez já estava fazendo frio, mas por que ele não fez questão de falar do frio? Cara, porque ele tinha uma resistência ao frio, então tá tudo certo. Ele até gosta do frio. Então o frio não incomoda. Então pode vir, tá tranquilo. Ele está falando segundo a experiência dele, segundo os resultados dele, mas isso não quer dizer que vai ser exatamente assim com você, porque as condições mudam. Os diferenciais mudam. Então não é uma receita de bolo não, irmãos. Junta tantas medidas de trigo, tanto de açúcar, tanto de óleo, tanto de não sei o que, bate por tantos minutos, o forno a tantos graus, que aí você vai ter o bolo. Isso não é receita de bolo não, irmãos. Isso é vida. E a gente precisa respeitar as diferenças de condições, de tempo. A gente precisa respeitar as variáveis. Porque a pressão muda, o resultado muda. A temperatura muda, o resultado muda. Então se espelhe. Veja o exemplo das outras pessoas. Se inspire nelas. Se inspire de verdade nelas. Mas não cometa o erro de achar que vai ser exatamente com você como foi com ela. Porque você não é aquela pessoa. Você vive em contextos diferentes, em condições diferentes, em realidades diferentes. E você
tem um ponto de maturidade diferente do dela. Até do bolo costuma dar errado. Às vezes a gente tem que adaptar até a receita do bolo para nós, né? Porque, por exemplo, tem receitas que, dependendo do lugar, você tem que adaptar. Porque, por exemplo, se ela está fazendo uma receita lá, quem está passando a receita mora num lugar um pouco mais frio, às vezes a massa se comporta de uma forma. Então, se você mora num lugar mais quente, talvez você tenha que usar um pouco mais de algum ingrediente. Então, essas coisas, mano, a gente tem que aprender a adaptar. A gente tem que aprender a adaptar. E ontem, que eu falar aqui do caso de ontem, né? Ontem a pessoa estava falando comigo sobre, né, uma questão de um curso. E falou pra gente ir lá para esse lugar e tal, Mercado Livre. E a minha experiência, né, mais da Natália com o Mercado Livre, não foi uma experiência legal, a gente não gostou da experiência. E aí a gente nem parou para ouvir direito e já ficou, não, que não funciona, que esse negócio é assim, que eles cobram tal e que não sei o que não vale a pena e papapá. Essa foi a nossa experiência. Não quer dizer que para todo mundo vai ser assim. Essa é a nossa experiência. E às vezes a gente quer convencer o outro de que não vale a pena por causa da nossa experiência. E às vezes pro outro vai dar certo. E a gente fica assim, mas por que pro outro deu certo e pra nós não? Não sei, irmãos. Mas a vida é assim. Tem coisa que funciona pra você. Tem coisa que não funciona pra você. E tá tudo certo. E você vai caminhando e vai encontrando isso no caminho. E aquilo que funciona, você vai se dedicando. Aquilo que não funciona, deixa pra lá. E de novo, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou falando... eu estou falando de questões práticas da vida, tá? Eu não estou falando aqui de questões de princípios bíblicos que... se está dando resultado, não importa. Você quebra um princípio bíblico e está dando resultado. Eu não estou falando isso, pelo amor de Deus. Tá? Tudo que eu estou dizendo aqui é algo que não vai ferir a verdade do Senhor, não vai ferir os princípios bíblicos, tá? Pelo amor de Deus. Porque senão a gente vai cair dentro de uma filosofia de pragmatismo aqui, desde que dê resultado e que dê certo, tá tudo certo. E não é assim não, irmãos. Tem coisa que funciona por outro lá, mas o outro quebrou várias leis de Deus e o cara está em pecado para fazer aquele negócio lá. Então não é resultado pelo resultado, não, pelo amor de Deus. Nós estamos falando dentro de um contexto que não está ferindo o princípio bíblico. Então, meu irmão, se espelhe em alguém que chegou lá, que chegou onde você está lutando para chegar. Olhe para ela. Fala assim, cara, ela chegou. Ela é ser humano como eu. Ela construiu a história dela, ela teve as dificuldades dela, mas ela chegou lá, então é possível. Se alguém chegou, é possível chegar. Então se ela chegou, eu vou chegar também. Eu vou entender a direção. A direção é essa, mas o caminho eu vou trilhar. Eu posso lá, nossa, ela está fazendo um curso que ela está mostrando como que faz para chegar lá. Eu vou comprar o curso dela, porque eu quero entender, sabe assim, como que é para chegar lá. E aí você compra o curso dela, consome o conteúdo dela, só que você não vai seguir, simplesmente arrisca o que ela está dizendo. Você vai entender o princípio do que ela está te ensinando. E você vai trilhar o seu caminho. E aí, você no seu tempo, você também vai chegar lá. Você também vai conseguir. Você também vai conquistar. Pode ser que você chegue um pouco depois. Ela demorou 2 anos. Você vai demorar talvez 3, 4 anos. Mas o importante é chegar, não é esse o objetivo? Nossa, ela demorou 2 anos. Cara, comigo foi tão bom que funcionou em 1 ano. Entenda que você é uma pessoa diferente. Então, busque o princípio, compreender o princípio do que ela está ensinando. Traga para a sua realidade, para o seu contexto, respeitando as suas limitações, as suas condições. Tá? Entenda as suas condições. Só para a gente encerrar,
Falando, por exemplo, aqui da mentoria que eu estou participando. Eu estou com uns caras que é solteiro. Os caras não têm um passarinho para tratar. Outros que são casados, mas ainda não têm filhos. É um contexto completamente diferente do meu, irmãos. Completamente diferente do meu. Entende? Ah, mas você está usando isso como desculpa. Entenda como você quiser. Mas se ele falar assim, hoje eu vou ficar o dia inteiro, ele pode ficar o dia inteiro trabalhando, se dedicando e fazendo. E às vezes você vê pessoas que têm condição de ficar o dia inteiro se dedicando àquilo e você fica se cobrando. Por quê? Porque você é casada, porque você é casado, porque você tem filho. E aí a pessoa começa a ser negligente com o seu casamento, ser negligente com seus filhos. Por quê? Porque você quer ser igual ao outro. Não, meu irmão, contexto diferente, realidade diferente, tempo diferente. Você precisa se adaptar. Não é não fazer, mas é se adaptar. E entender que o contexto é diferente. Você precisa respeitar isso. Senão você pode estar sacrificando aquilo que é mais importante para você, simplesmente para seguir uma receita de vida. Para no fim, quando você chegar lá, você olhar para o lado, você está sozinho. Porque você matou as pessoas que estavam perto de você. Porque você estava machucando todo mundo que estava perto de você. E aí quando você conseguiu, lá no dia você foi lá celebrar a sua vitória, você olhou para o lado e você estava comemorando ela sozinha. Então preste atenção nisso, meu irmão. Respeite o seu contexto. Entenda, algumas pessoas vão ser mais rápidas e está tudo certo. A condição dela não é a sua. Assim como tem pessoas que estão querendo a sua condição. E eles não têm. Amém, irmãos? Essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, tá? Então assim, ó, tenha os seus referenciais. Isso é muito bom. Isso é muito bom, irmãos. É muito triste quando nós olhamos e não temos um referencial. Então busque os seus referenciais. Entenda, é isso aí, Edson. Entenda o princípio por trás. Traga aquilo para a tua vida e adapte ao seu contexto. Defina uma rota, uma velocidade e vai, meu irmão. E vai. A sua história vai ser um pouco diferente? Vai. Mas não tem que ser igual a do outro, não. Não tem que ser igual. Construa a sua história. Faça esse caminho. Compreenda as diferenças de contextos, situações. Entenda isso. E vai seguir sua vida, meu irmão. Vai cumprir o teu propósito. Vai se dedicar àquilo que você entende que Deus tem para você. Não importa o que as pessoas vão dizer, porque as pessoas não entendem. Não foram elas que ouviram a direção de Deus, foi você. Foi você que ouviu a direção de Deus. É você que sabe o que Deus colocou no teu coração. Então, simplesmente obedeça. E siga e vá. Nem todo mundo vai entender. Mas ninguém também precisa entender, não, irmãos. Quem tem que entender é você. É você que precisa acreditar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse encontro, por esse momento, que esse bate-papo, Pai nosso, nessa manhã, possa ter trazido, assim, clareza para os meus irmãos nessa manhã. Possa ter tirado, assim, um fardo, Pai, um peso das costas deles. Porque às vezes a gente fica tentando fazer igual ao outro e a gente não consegue compreender as diferenças de condições, de temperaturas, de pressões. E isso faz total diferença, Pai, no processo. Nos ensina a olhar para essas pessoas que conquistaram aquilo que nós desejamos. Nós possamos olhar para elas assim, até como o Senhor nos aconselha a olhar para os nossos pais na fé.
que não desistiram, não esmoreceram na fé diante das adversidades da vida, mas que o Senhor nos aconselhou a olharmos para eles, a seguir o exemplo deles. Que nós possamos fazer isso, Pai. Não necessariamente fazendo exatamente o que eles fizeram, mas entendendo o princípio por trás do que eles fizeram. E aí sim seguindo os princípios, Pai. Entendendo que nós não somos eles, nós só estamos tentando seguir os passos. Vamos ter o nosso tempo, a nossa velocidade, as nossas condições. Então, Pai, em nome de Jesus, que isso seja claro ao coração e ao entendimento dos teus filhos nessa manhã. Que toda cobrança, Pai, excessiva, que os teus filhos têm tido, Pai, venha cessar em nome de Jesus Cristo. Que eles possam sair daqui mais leves, compreendendo isso, aceitando o processo, aceitando as condições. E que eles saiam daqui motivados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a viver, a colocar em prática o propósito que o Senhor tem colocado no coração de cada um deles. Que eles possam seguir, ó Deus, a partir de agora mais leves, debaixo desse entendimento. E que eles possam alcançar, Deus, e conquistar tudo aquilo que é propósito do Senhor para a vida deles. E que ao conquistar o nome do Senhor seja reconhecido e honrado, Pai, nessa nação. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Nós estamos chegando ao final. Mais uma vez aí pedindo desculpa por ontem. A cama me venceu. Os 5 minutos aí do despertador me venceu ontem. Mas amanhã a gente está aí de volta, tá bom? Amanhã nós estamos aí às 7h30 tendo o nosso encontro, nosso momento aqui de devocional, de reflexão, de bate-papo, como nós falamos, né, lá no início e falamos hoje. Vai ter dia que nós vamos chegar aqui, nós vamos ligar a câmera, nós vamos bater um papo, e vai ter dia que nós vamos pegar o texto bíblico, nós vamos refletir, vai ter dia que vai ser ensino, não tem padrão aqui não, tá? A gente vai fazer assim o que nós estamos entendendo, que é a direção do Espírito Santo, para trazer como reflexão. Então é entender que toda terça, quarta e quinta a gente tem um encontro aqui. E nesse encontro vai ter dia que nós vamos chegar, nós vamos pegar nosso cafezinho, nós vamos sentar, nós vamos rir, nós vamos chorar, nós vamos compartilhar, contar história, mas será momentos de comunhão, de crescimento, que vai valer a pena, com certeza. E tem valido a pena. Eu estou muito, muito de verdade, assim, muito feliz de estar aqui com vocês todos os dias nesse horário. E ontem, assim, o meu dia não é o mesmo, tá faltando alguma coisa quando eu perco o horário. Acho que foi a segunda vez que isso aconteceu. Então, assim, meu dia é outro, porque eu já me acostumei, eu quero estar aqui, eu amo estar fazendo isso e gosto demais de estar aqui com vocês. Então, amanhã te espero às 7h30 para a gente estar aqui de novo no nosso encontro. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.